Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Tiago Cordeiro cá, para a gente começar uma super aula onde nós vamos resolver questões aqui acerca da disciplina de informática para você que está, isso mesmo, para você que está se preparando para o concurso da Guarda Civil Municipal de Paulista, tá? Então nós vamos fazer aqui aquela pegada de questões de acordo com a sua banca, questões anteriores da sua banca, tá? Trazendo aqui assuntos de suma importância, assuntos relevantes, para que você consiga aqui começar a compreender como que a banca cobra lá na sua prova, como é que essas questões poderão aparecer na sua prova, beleza? Show de bola! Então vamos dar início aqui. E eu também já te convido a entrar lá no meu Instagram, caso você tenha dúvidas, caso você queira lá enviar suas perguntas, pode ficar à vontade. Esse aqui é o nosso canal de contato, nosso canal de comunicação lá no Instagram, que é o @prof Tiago Cordeiro, tá? Então, sem muitas delongas, vamos para cima, vamos com tudo, ó. Vamos começar as nossas questões, então, tá certo? Vamos lá, vamos para a nossa primeira questão, que diz o seguinte, ó. Um gerente precisa monitorar constantemente o desempenho de computadores da empresa que operam com o Windows para identificar gargalos. Então, os computadores operam com o sistema Windows, beleza? Perfeito. E para identificar gargalos de desempenho, para analisar processos, ele quer analisar processos que estão em execução, ele quer analisar consumo de CPU, consumo de memória RAM em tempo real. Além de tudo isso, ele quer também encerrar processos que estejam travando o sistema. Qual a ferramenta integrada ao Windows deverá ser utilizada por ele? Aqui é o seguinte, ó. Eu gosto de mostrar na prática e depois nós vamos para o conceito. Quando eu mostro na prática e você vai enxergando, você vai tendo aquela memória visual e vai aprendendo com mais facilidade. Então vamos lá. Que ferramenta do Windows é essa, professor? Existe uma ferramenta dentro do Windows que possibilita que o usuário, por exemplo, enxergue quais são os processos que estão em execução? Tá, mas o que é um processo em execução? Processo em execução são todos os programas que você abre no seu computador, que você executa. Quando você executa um programa, quando o programa está aberto no seu computador, ele é chamado de processo. Por quê?
Porque ele está sendo processado pela CPU. A CPU está calculando. Ela está fazendo os cálculos daquele programa para manter ele aberto. Por isso que ele é chamado de processo. Tá, existe uma ferramenta dentro do Windows que você visualiza esses processos que estão em execução e quanto que eles estão consumindo da sua CPU, quanto que eles estão consumindo da sua memória, tá? E além disso, se algum desses processos travar, você entrando nessa ferramenta, você pode encerrar e finalizar, forçar a parada daquele processo para que o seu computador não venha a travar. Então vamos aqui, ó. Eu vou abrir na tela do seu computador, aí, ó, vai aparecer na tela do seu computador, e aí eu vou mostrar essa ferramenta para você, ó. Ó, essa ferramenta agora está aberta, certo? Aqui a ferramentinha aberta. Essa ferramenta é chamada de gerenciador de tarefas. Tá aqui, ó, gerenciador de tarefas, tá? E aí percebam, ela mostra os aplicativos que estão em aberto, que são processos, ó. Ela está mostrando que o Google Chrome está aberto, o Excel, o PowerPoint, o Word está aberto, tá? Ela mostra também os processos em segundo plano, que são aqueles que não são visíveis pelo usuário, mas estão atuando em conjunto com o sistema operacional, tá? E ela mostra também quanto que esses processos estão, ó, utilizando, consumindo da CPU, quanto que os processos estão consumindo da memória, do HD, da rede, da GPU, tá? E se um processo desse chegar a travar, por exemplo, vamos supor que o Excel, ele apresentou um travamento aqui, porque ele está consumindo muito da minha CPU. Eu posso selecionar, venho aqui embaixo, ó, e clico em finalizar a tarefa, beleza? Então o nome dessa ferramenta, que a gente está visualizando aqui, ó, essa ferramentinha é chamada de gerenciador de tarefas. Professor, se essa ferramenta, olha só, se essa ferramenta ela é chamada de gerenciador de tarefas, qual é o meu gabarito aí? Qual é, professor? Qual é o meu gabarito? Ó, gabarito, item C, beleza? É o gerenciador de tarefas. Mas olha só, antes da gente passar para a próxima questão, eu quero que você guarde esse esquema, ó. Gerenciador de tarefas. Guarda isso aí, ó. Isso aqui é bem importante. Cai demais em prova, tá? O gerenciador de tarefas é um recurso nativo do Windows. Você vai colocar aí, ó, que é um recurso nativo. Recurso nativo. Professor, o que é um recurso nativo? Quando você instala o sistema, ele já vem com o Windows. Você não precisa fazer nenhuma instalação adicional, tá? Então é um recurso nativo do sistema operacional Windows. Nativo do Windows, tá? Professor, qual a finalidade desse recurso? Ele tem a finalidade de fazer o quê? Qual é a finalidade desse recurso aqui dentro do Windows? Ele vai permitir que você consiga visualizar os processos em execução. Visualizar os processos. Ele vai te permitir visualizar os processos que estão em execução, tá? Beleza? E além de você conseguir visualizar os processos que estão em execução, ele vai também, ó, exibir a nosso daí, ó. Ele vai também exibir, o que é que ele exibe, professor? Exibir o consumo dos recursos do seu computador. Que consumo? Ele vai exibir, ó, uma porcentagem de CPU que está sendo utilizado. Ele vai exibir uma porcentagem de memória que está sendo utilizada, tá? Ele vai exibir uma porcentagem de disco que está sendo utilizado. Exibe também uma porcentagem de rede que está sendo utilizada, tá? Então ele vai mostrar para você ali os recursos do seu computador e como é que está o desempenho de cada um desses componentes, tá? Tem tecla de atalho para ele? Tem sim. Nós temos tecla de atalho para o gerenciador. Na sua prova, pode aparecer duas teclas de atalho. Ou o Ctrl mais Shift mais ESC. Ou pode aparecer também o Ctrl mais Alt mais Delete. Pode aparecer essas duas teclas de atalho. Qual é a diferença? A diferença é que o Ctrl Shift ESC, ele já abre imediatamente. Já é imediatamente aberto o gerenciador de tarefas. No Ctrl Alt Delete, que também possibilita a abertura do gerenciador, ele vai primeiro abrir uma tela, um menu,
com várias opções: alterar a senha, sair desse usuário, bloquear esse computador, ou o gerenciador de tarefas. Então ele vai te dar primeiro o menu e dentro das opções está lá o gerenciador, perfeito? Então tá aí, vamos avançar, vamos para a nossa próxima questão. Segunda questão diz o seguinte aí pra gente, ó. Julgue as sentenças abaixo como verdadeiras ou falso. Vamos analisar. Primeiro item, o ambiente Windows, desenvolvido pela Microsoft, é um dos sistemas operacionais mais amplamente utilizados, sendo conhecido por sua interface gráfica intuitiva, ampla compatibilidade de software e estrutura modular de gerenciamento. Esse item está verdadeiro, tá? O Windows, sem dúvidas, é um dos sistemas operacionais mais difundidos e utilizados em computadores de uma forma geral, tá certo? Está correto esse item. Próximo item, vamos analisar o núcleo do Windows, chamado thread. Não, tá falso. O núcleo do Linux é chamado de kernel, tá? Então ficou falso porque o núcleo do Linux não é thread, é o kernel, tá? É responsável pelas operações críticas como gerenciamento de processos, memórias e drives de dispositivos. Ó, de fato, o núcleo do sistema operacional, todo sistema operacional tem um núcleo, e o núcleo do Windows também é chamado de kernel, tá? Ele realmente tem essa responsabilidade de controlar as operações mais críticas, as operações que vão gerenciar o hardware, gerenciar a memória, CPU e tudo mais. Só que o nome desse núcleo não é thread, é kernel, beleza? Então ficou falso por causa disso aí, tá certo? Então fica atento quanto a isso. Próximo item. O Windows é um sistema operacional baseado em arquitetura monolítica modular. Ou seja, embora o seu núcleo, ou seja, o seu kernel, seja monolítico, o único bloco de código que executa operações de baixo nível, ele permite a integração de módulos adicionais, facilitando a escalabilidade e adaptabilidade. Verdadeiro. Professor, o que é que significa isso daí? Vamos aqui, ó. Ó, eu quero que você entenda o seguinte. Vamos abrir aqui, ó. Quando o usuário, vou colocar aqui, né? Usuário. Somos nós aqui, usuário do computador. Quando o usuário, ele quer utilizar, certo? Quando o usuário, ele quer utilizar o hardware, quando o usuário quer utilizar o hardware, deixa eu melhorar aqui. Quando o usuário ele quer utilizar o hardware, o que que a gente tem aqui, ó? Quando o usuário quer utilizar o hardware, tá? Ele tem que fazer o uso do sistema operacional, tá? Então ele tem aqui o sistema operacional, tá? E aí bem aqui eu tenho o hardware. Mais abaixo eu tenho o equipamento propriamente dito, o hardware, tá? Aí o que é que eu quero que você observe aqui, ó, o hardware. O usuário, ele não interage com o hardware se não existir o sistema operacional. Então, primeiro, ele envia comandos para o sistema operacional e o sistema operacional gerencia o hardware, tá? Então, eu, usuário, preciso de um intermediador. Eu preciso de alguém intermediando essa relação entre o homem e a máquina. Esse alguém é exatamente o sistema operacional. Agora, esse sistema operacional, ele é dividido em camadas, certo? O sistema operacional é dividido em camadas. Eu tenho aqui mais em cima uma camada do sistema operacional, mais em cima, que é a camada que fica próxima do usuário. É a camada chamada shell, tá? E eu tenho uma camada do sistema operacional que fica mais próxima do hardware. Essa camada do sistema operacional que fica mais próxima do hardware é chamada de kernel. É exatamente o núcleo que a gente acabou de conversar. Então, esse kernel aqui é o núcleo do sistema, tá? Então, quando o usuário envia um comando para o sistema operacional, esse comando chega primeiro no shell. O shell recebe, interpreta esse comando e envia esse comando para o kernel. Quando o shell envia o comando para o kernel vai lá, ó, e executa o comando. Então, é o kernel que realmente opera, que controla o sistema operacional. Ele é responsável pelas operações mais críticas do sistema, tá? Quando eu digo que o sistema ele é de núcleo ou kernel monolítico, o que é que isso significa, professor? Significa o seguinte, ó. Vamos para cá. Quando o shell envia comandos para o kernel, quando eu digo que o kernel ele é um kernel monolítico, isso significa, ó, imagina que essa estrutura do kernel aqui é mais ou menos o seguinte, ó. Eu tenho um único núcleo de kernel,
Quando o kernel é monolítico, kernel monolítico, ele tem aqui um único bloco de códigos. Ele vai receber todas essas ações aqui do shell, ó, o comando vem lá do shell, e ele tem um único bloco de códigos, e esse único bloco de códigos, ele é o responsável por controlar todo o hardware, tá? Só que quando o kernel, ele é desse jeitinho que a nossa questão está falando aqui, ó, que ele é um Windows é um sistema operacional baseado em arquitetura monolítica modular. O que é uma arquitetura monolítica modular? É que apesar dele ter um único módulo, tá? Ele aceita descentralizar, certo? Esse único módulo aqui, ó, ele é o responsável pelas operações mais críticas. Só que ele aceita descentralizar e adicionar tarefas, tá certo? Ó, beleza? Show de bola. É uma espécie de misto, tá bom? Eu posso fazer o quê, ó? Eu só tenho um kernel porque ele é monolítico, mas ele pode agregar módulos, dentro desse núcleo monolítico. Como assim, professor? Imagina, eu vou fazer uma analogia para você entender aqui, ó. Imagina uma empresa. Essa empresa não tem filiais. Essa empresa é só a empresa matriz, ela não tem filiais. Mas dentro dela, essa empresa, ela pode descentralizar atividades em setores, em departamentos. É essa a ideia. Então, professor, o que é um kernel monolítico modular? Eu só tenho um único núcleo, eu só tenho um único kernel que exerce todas as funções e todos os papéis. Só que ele aceita a divisão em módulos para distribuir tarefas dentro do único núcleo que a gente tem. Beleza? Perfeito? Então é isso. Está correto. Beleza? Então tá verdadeiro. Como foi a ordem que ficou aqui, professor? A ordem que ficou aqui, ó, foi verdadeiro, falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, qual vai ser o meu gabarito? Gabarito tem A. Perfeito? Vamos para a próxima questão. Terceira questão. A terceira, durante a produção de relatórios empresariais, utilizando o Microsoft Word, uma colaboradora necessita criar um sumário dinâmico que permita rápida navegação por diferentes seções do documento, atualizando-se automaticamente à medida que novos títulos são adicionados. Para realizar corretamente essa tarefa, o recurso específico no Word que ela deverá utilizar é se ele está falando em sumário dinâmico, o que é que ele quer criar? Um sumário, tá certo? Ele quer criar um sumário. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Vamos lá, eu vou abrir aqui o Word na prática para a gente ir treinando, tá? Vou abrir aqui o Word na prática para a gente ir treinando, tá certo? Beleza? Vai aparecer o Word aí na tela do seu computador. Então vamos lá, abrindo aqui o nosso Word, eu vou digitar um texto, ó. Nós vamos digitar aqui um texto para a gente ter um texto aqui para trabalhar, tá? Beleza? Show de bola. Vamos criar aqui várias páginas. Pronto. Imagina que isso aqui que eu estou criando, por exemplo, é uma apostila de informática. Nessa primeira página aqui, ó, essa primeira página vai ser a nossa capa, certo? Essa primeira página vai ser a nossa capa. E aí o que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui alguns títulos. Por exemplo, o título dessa primeira página aqui que nós estamos falando é sobre segurança da informação, certo? Na próxima página, o que é que a gente tem? Ó? Vou colocar mais um título. Qual o próximo título? Aqui vai ser sobre o Word. Na próxima página, o próximo título aqui vai ser sobre redes de computadores, tá? A próxima página aqui vai ser sobre Excel, beleza? E aí por aí vai, ó. Vamos colocando os títulos aqui em cada página. Próxima página, PowerPoint. Colocar aqui o próximo título, navegadores. Beleza. E aí, nós finalizamos. Só que agora, eu preciso dizer para o Word quais são as entradas de títulos que vão entrar no meu sumário. Ou seja, eu preciso identificar. O Word é o seguinte, esse título aqui, eu quero que ele entre lá na capa do meu sumário. O Word é o seguinte, esse título aqui, eu quero que ele entre lá na capa do meu sumário. Então, eu tenho que identificar, eu tenho que marcar, eu tenho que inserir essas entradas de título. E como é que eu faço isso? Eu faço isso da seguinte forma. Eu seleciono o título e eu venho aqui na guia página inicial
escolho, dentro de estilos, eu escolho o estilo de título 1, tá? Vamos lá, no próximo. Vou aqui, ó, marco o título que eu quero entrar no sumário e coloco estilos de título 1. Então, eu vou fazer isso com todos os títulos, ó, redes, estilo de título. Estou colocando estilo de título, porque quando eu insiro um estilo de título, eu estou dizendo exatamente quais são as entradas que vão participar do meu sumário, tá? Eu estou mostrando para o Word, ó, Word, essas entradas que eu estou marcando aqui são as entradas que vão fazer parte do nosso sumário. Beleza. Marquei as entradas, agora eu volto lá para a primeira página, que é a página que vai ficar o meu sumário. E aí, o que é que eu faço? Eu venho na guia Referências. Então, eu vou na guia Referências, ó. Por que referência, professor? Porque o sumário é uma referência. Eu estou fazendo uma referência dentro do meu texto. Eu estou fazendo um apontamento. Eu estou dizendo que o título X vai ficar na página 1. O título Y vai ficar na página 2. Então, eu estou fazendo referências dentro do meu documento. Por isso, eu venho em referências, escolho a opção sumário, escolho qualquer uma dessas aqui que o Word já traz pronto para mim. É um sumário automático. Então, eu escolhi, ó, ele já cria automaticamente o sumário, tá? E isso aqui, conforme eu for criando novos textos, ele vai atualizando esse sumário, tá certo? Ele vai fazer a atualização desse sumário. Então, presta muita atenção. O que é que eu quero que você fique atento aqui, ó? Você vai ficar atento para o seguinte: sumário está dentro da guia referência, porque eu estou fazendo uma referência para o meu texto. Mas antes de inserir o sumário automático, eu tenho que primeiro marcar as entradas, criando estilos de título, beleza? Show de bola. Então, qual é o meu gabarito aqui, ó? O meu gabarito, então, da nossa terceira questão, vai ser o quê, ó? Eu venho nas opções de estilo de título e clico em sumário automático. E se a prova perguntar, sumário automático está dentro da guia referências. Feito? Beleza. Bora avançar? Bora lá. Próxima questão. 4. Joana, recepcionista, precisa formatar um documento no Microsoft Word com cabeçalho e rodapé, além de alinhar o texto para que ele fique centralizado. Então, ele quer colocar um alinhamento centralizado na página. Certo? Beleza? Acerca da opção que Joana deve usar para centralizar o texto, marca a alternativa correta. O que é que ela vai fazer? Ela vai utilizar a ferramenta de alinhar ao centro. Gabarito, item A. Por que seria à esquerda? Se a própria questão já diz que ela tem que centralizar. Então, também não é justificar, também não é alinhar à direita. Você vai ficar atento que é o seguinte, ó. O botão de centralizar, professor, qual é? O botão de centralizar é o botãozinho mais ou menos assim, ó. O texto começa no centro e vai se espalhando para as margens. O texto começa no centro e vai se espalhando para as margens. Esse é o botão de centralizar. Certo? E se a prova perguntasse, você poderia, inclusive, dizer também o seguinte: o que é que você poderia dizer? Você pode, inclusive, dizer que centralizar tem um atalho. Qual é o atalho? Ah, professor, já sei, é o Ctrl+C. Não, porque Ctrl+C já é para copiar. Então, como não podia ser o Ctrl+C, porque Ctrl+C já é a tecla de atalho para copiar, eles utilizaram o E, que é a segunda letrinha da palavra centralizar. Então, você vai utilizar o Ctrl+E para deixar o seu texto centralizado. Beleza? Quarta questão, você marca ali, então, gabarito item A. Perfeito? Cuidado para você não vacilar nesse tipo de pegadinha aí, tá bom? Beleza, galera? Show de bola? Então, olha só. É isso, tá, gente? O que a gente tem aqui para trazer para vocês? O que a gente tem para trazer para vocês aqui, ó? A gente aqui, da tribo, criamos um super curso completaço para você que quer se preparar para o concurso da Guarda Civil Municipal de Paulista. O curso está super bacana, está super completo. Tem videoaula, tem material de apoio em PDF, tem simulados exclusivos, tem resolução de questões, material em flashcard, tudo muito esquematizado e organizado para te ajudar na sua preparação. Então, outro detalhe é que o curso está com valor promocional. Se você tem interesse, tá,
já aponta o teu celular aí para esse QR Code que está aparecendo na telinha, ou chama um desses números que está aparecendo aí para você, tá certo? E entra em contato com os nossos especialistas, que eles vão te ajudar aí a garantir a sua vaga no nosso curso. A aula não para por aqui, agora nós vamos entrar lá para a parte dos assinantes. Vamos continuar, vamos dar continuidade para quem já é assinante aí do nosso curso. Beleza? Tamo junto, valeu e um forte abraço. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!